Sabe, às vezes a gente olha pra cima, pras estrelas, procurando algo fascinante. Mas e se eu te disser que uma das viagens mais incríveis que podemos fazer é pra dentro? Hoje, a gente vai explorar o universo secreto que existe em cada pedacinho do nosso corpo. Então se prepara para essa jornada no mundo microscópico que define quem a gente é. Já parou para pensar o que a nossa pele, que é a nossa barreira com o mundo, e o nosso cérebro, que nos deixa pensar e sentir, têm em comum? A resposta está num nível que a gente nem consegue enxergar a olho nu. Bora mergulhar nesse mistério juntos? Bom, e para essa nossa expedição a gente tem um mapa, claro. Primeiro, vamos entender o que é esse universo secreto. Depois, pegar nossas ferramentas de histologia. Aí a gente parte para a ação, investigando 4 casos bem interessantes e no final a gente reflete sobre o que tudo isso ensina pra gente. A nossa bússola nessa jornada toda tem nome. É a histologia. Pensa nela como se fosse a cartografia do corpo humano, sabe? Mapeando todos os territórios que, juntos, formam quem a gente é. Mas óbvio, como todo bom explorador, a gente precisa das ferramentas certas. Então, antes de colocar o olho no microscópio, vamos entender rapidinho como os cientistas preparam o terreno para conseguir enxergar aquilo que é basicamente invisível. Tá, mas o que é um tecido, afinal? Imagina uma cidade. Cada bairro tem uma função, certo? Um é o centro comercial, o outro é residencial, tem área industrial. Os tecidos são exatamente isso. Eles são como os bairros do nosso corpo. São comunidades de células que trabalham juntas com um objetivo específico, mantendo a cidade inteira, ou seja, nosso corpo, funcionando direitinho. E como é que a gente faz para ver o invisível? É um processo de 3 passos. Primeiro, a fixação. É como tirar uma foto para congelar o momento e o tecido não estragar. Depois, o corte, que fatia esse tecido em lâminas fininhas, mas muito fininhas mesmo. E por fim, a coloração. É aqui que a mágica acontece, porque os corantes revelam as diferentes estruturas em um show de cores. Fica parecendo um mapa do tesouro. Beleza, agora que a gente já tem as ferramentas e sabe como tudo funciona, chegou a melhor parte, a investigação. Vamos bancar os detetives do microcosmo e analisar 4 tecidos bem diferentes para desvendar os segredos de cada um. Nosso primeiro suspeito, a pele, a nossa armadura contra o mundo. Mas como será que essa fortaleza é construída? Vamos dar uma olhada nas evidências. Olha só que interessante. A pele tem 2 camadas principais, e cada uma tem uma estratégia. A de cima, o epitélio, é como se fosse uma muralha de células bem juntinhas, quase impenetrável. Já a camada de baixo, o tecido conjuntivo, é a fundação. Tem menos células e muito mais cimento, que é a matriz extracelular, para dar sustentação. É uma dupla perfeita. Agora, vamos para um lugar que também precisa de muita proteção. Mas por dentro, o esôfago. É o caminho que a nossa comida faz. Como que ele aguenta esse tranco todo? E aqui vem o momento ahá. A estrutura do esôfago é, na verdade, muito parecida com a da pele. Um epitélio com várias camadas para resistir ao atrito da comida passando. Isso mostra uma das regras mais legais da biologia. A forma segue a função. Se os problemas são parecidos, as soluções também são. Próximo caso, o coração. O motor que nunca para. O tecido aqui não foi feito para proteger, foi feito para agir. Como ele consegue bater mais de 100 mil vezes por dia sem descanso? O segredo está todo na conexão. As células do coração são interligadas, formando uma rede. Isso faz com que o impulso elétrico se espalhe quase que instantaneamente por todo o músculo, fazendo ele contrair como se fosse uma coisa só. É uma verdadeira obra-prima da engenharia da natureza. E por último, mas não menos importante, o chefão, o cérebro, o nosso centro de comando. Aqui, o jogo não é de força, é de informação. Como que o cérebro consegue processar tudo o que acontece ao nosso redor? A resposta, de novo, está na arquitetura dele. O cérebro é uma teia gigantesca e supercomplexa de neurônios, que são células com braços bem longos para se conectar umas com as outras. Cada neurônio é como um mini computador, e todos juntos eles formam a rede de processamento mais poderosa que a gente conhece. Ok, depois dessa nossa investigação, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. O que essa viagem pelo microcosmo ensina pra gente sobre quem nós somos numa escala muito, mas muito maior? Essa é uma das perguntas mais importantes que a gente pode fazer. A humanidade tem uma variedade incrível de tons de pele, mas será que isso quer dizer que as nossas peles são fundamentalmente diferentes na sua estrutura? A histologia nos dá uma resposta bem clara e definitiva. Não. A estrutura da pele, com seu epitélio protetor e o tecido conjuntivo dando suporte, é a mesmíssima para todo mundo. A diferença está na quantidade de um pigmento chamado melanina. Ou seja, é uma adaptação ao ambiente, não uma diferença de projeto. E quanto aos gêneros?
Será que o microscópio revela alguma diferença fundamental na maneira como os nossos tecidos são construídos? E a resposta, mais uma vez, é um sonoro não. Músculo, nervo, epitélio, a planta baixa do corpo é a mesma para todo mundo. As diferenças biológicas que a gente vê estão mais ligadas aos sistemas reprodutivo e hormonal, mas não na construção básica dos nossos tecidos. No nível mais fundamental, a gente é incrivelmente parecido. Pensa num atleta de ponta e num mestre do xadrez. Um treinou os músculos ao máximo, o outro as redes neurais do cérebro. Mas o ponto principal é, eles não têm tipos diferentes de tecido. Eles só desenvolveram o mesmo kit biológico que todo mundo tem, mas de maneiras diferentes. As habilidades de cada um são, na verdade, a prova de como a nossa biologia, que é compartilhada, é plástica e adaptável. Então, o que a gente aprende com tudo isso? A histologia não mostra só como o nosso corpo é construído. Ela dá uma perspectiva nova e muito profunda sobre aquilo que nos une. Essa frase aqui resume perfeitamente a lição que o microscópio nos dá. A ciência, no fim das contas, confirma o que a filosofia diz há séculos. Nossas características individuais são só variações de um tema biológico que é, surpreendentemente, universal. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a nossa biologia nos mostra de forma tão clara o quanto somos parecidos, por que será que, como sociedade, a gente insiste tanto em focar nas diferenças? Talvez a resposta comece quando a gente passar a olhar uns para os outros com a mesma curiosidade com que olhamos através de um microscópio.